Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame. Eu sou a Mariana Maria e o meu convidado de hoje é o Yuri Santos, gerente de tecnologia da Kings. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da tecnologia que a Kingston desenvolveu aí para gente, né? São 36 anos criando tecnologia em diversos segmentos e hoje conversar um pouco das soluções de segurança é sempre um prazer. Bom, é um prazer ter você aqui, Yuri. E eu acho que a gente pode começar falando sobre cibersegurança, né? O que vocês têm feito na Kingston para proteger esse tipo de dados que se tornaram tão importantes para a gente hoje em dia, né? Proteção de informação de maneira geral é super importante, é uma coisa que não pode, no mundo atual, ser deixada de lado, né? As brechas, as falhas são aonde a gente pode perder informação, onde as coisas que são valiosas para a gente deixam de ter a segurança que deveriam, e por isso a Kingston vem investido como um dos maiores fabricantes de solução de armazenamento, né? A procura por soluções que também englobem a segurança é fundamental, é uma prioridade, tem sido um dos focos da nossa companhia, e os pendrives da linha Iron Key e o SSD externo Iron Key compõem a nossa linha de segurança para o uso tanto pessoal quanto das grandes corporações. Então, falando em cibersegurança e esses produtos que você mencionou, como que isso funciona na prática para a cibersegurança? Bom, os dados, de forma geral, né, a gente sabe que a gente salva informação nos nossos computadores, a gente hoje tem diversas soluções na nuvem, né, a gente tem diversas formas de armazenar informações, sejam elas simples, dados, documentos, fotos, qualquer tipo de informação, hoje, a gente armazena em algum lugar, né? Algumas delas a gente não liga de deixar públicas, né? As fotos que a gente tira nas festas, as coisas que a gente faz, são informações que a gente tem as proteções das redes sociais, mas tem coisas que a gente quer proteger de uma maneira mais forte, vamos dizer assim. Para essas, a gente vai colocar em algum lugar que a gente não compartilha, são as coisas que a gente deveria colocar uma senha mais forte. E as soluções que a Kingston traz são justamente para as pessoas e para as funcionalidades que dispensam o uso, ou vamos dizer de uma forma melhor, para as pessoas que querem ter acesso a essas informações sem depender de uma rede, sem depender de um servidor público, sem depender de outros mecanismos que, às vezes, podem estar sujeitos à intercepção desses dados através de um hacker, através de um software malicioso. Então, as informações que são realmente importantes, a gente deve ter não só um backup, mas esse armazenamento deve ser feito de maneira segura. E é um pouco dessa conscientização, dessa segurança adicional que a Kingston tem tentado colocar no mercado. Olha, a gente desenvolveu tecnologias de criptografia, a gente desenvolveu soluções pensando na usabilidade para proteger essas informações. Então, o que a gente buscou foi formas de proteger os dados de maneiras realmente seguras, né? E quando a gente fala de segurança, tentar tirar as brechas e sem tirar a facilidade de uso e proteger as informações valiosas das pessoas, de todos os níveis. Então, quando a gente pensa como isso se dá, né? Muita gente fala, uma senha segura? Sim, uma senha segura, mas, ok, uma senha pode ser descoberta. O que eu posso fazer para bloquear essa descoberta de senha? Criptografia. A criptografia, uma chave complexa, é uma forma de você pegar e aquela informação que eram zeros, uns, né, no meio digital, que é aquela sua foto, é aquela sua planilha, aquela sua apresentação, os dados de um cliente, os dados de um projeto, de um estudo que você fez, um TCC da faculdade, coisas que você deveria proteger, né? Com a criptografia, você converte essas informações para uma forma ilegível, que é só quem tem o acesso, só através da senha, só com a chave da criptografia, você consegue restaurar e acessar. Então, a Kingston busca uma forma de facilitar essa proteção de dados, popularizar essa proteção num nível adicional, saindo da questão da nuvem, saindo da questão de soluções super complexas de software que as pessoas, sem precisar de um curso, sem precisar de um extenso treinamento, possam aplicar no seu dia a dia, que na prática é colocar uma senha, mas que ali por trás tem um mecanismo super rigoroso protegendo essas informações todos os dias. Então, você mencionou a criptografia como um dos mecanismos, né, de proteção de dados, mas existem outros? Quais são os principais? Bom, falando da criptografia, né, que é esse algoritmo de
mesclar os dados, embaralhar essa informação para impossibilitar que outras pessoas leiam, né, que não têm acesso a ler, né? Isso é uma coisa muito básica, vou dizer assim, não é que a criptografia é básica, né, mas criptografar dados sem proteger esses dados é o grande mistério. Se a gente imaginar que você tem um cofre, né, um cofre físico, né, e aí o cofre, você tem a senha para aquele cofre. Ok? Então, quem tem a senha consegue abrir o cofre, consegue guardar alguma coisa ali dentro, consegue consultar aquilo que está ali dentro. Só que se esse cofre for feito de papel, alguém pode pegar uma tesoura, abrir aquele cofre e acessar aquela informação que estava supostamente protegida. Então, a criptografia seria colocar num cofre, mas você precisa pensar em toda a questão da proteção desse cofre para impedir que outros acessos aconteçam. Então, quando a gente pega uma unidade, né, seja um pendrive, seja um SSD, com criptografia, um dos pontos principais que a Kingston coloca é o firmware, que é a interface de programação do hardware. Ela tem um driver digitalmente assinado de 2048 bits. O que isso significa? Tá? É uma complexidade enorme, tá? É uma chave de segurança muito grande. Ela é pública, ou seja, eu sei que aquele dispositivo foi ou não foi adulterado, e por ser assinado, se foi adulterado, eu não consigo acessar. E isso é como se fosse a nossa armadura desse cofre. Porque um hacker, ele não vai conseguir descriptografar aquelas informações se ele não tem essa chave de acesso super protegida. Então, a senha pode ser a questão de a abertura do cofre, mas você tem toda uma estrutura de programação para impedir interceptação desses dados, impedir o descobrimento dessa senha, coisa que, se você pega uma unidade, né, sem o firmware digitalmente assinado, ou seja, se eu pegar um pendrive comum, pegar um SSD comum do meu computador, aplicar uma criptografia por software, ou seja, uma unidade comum que o dado está embaralhado ali dentro. Eu tenho brechas de segurança que permitiriam uma tentativa de descriptografia por força bruta. Eu poderia tentar descobrir aquela senha em várias tentativas, zerando o meu contador, porque isso aí é um software que está criando, você tem mecanismos de tentar descobrir isso. E quando você tem um firmware digitalmente assinado, que você não tem essa abertura, você consegue travar o número de tentativas, podem ser 10, 15, e em 15 tentativas, uma chave de 256 bits, dificilmente, só se, sei lá, você acertou na loteria, você teria a possibilidade de conseguir descobrir isso, né? Então, a criptografia é o núcleo, mas a gente tem toda uma casca de proteção em volta que precisa estar presente, e se não estiver presente, você está simplesmente abrindo brechas, né? Legal. E você falou também sobre os hackers e tudo mais. Como é que tá o cenário atual sobre essa questão de hackers? Porque a gente vê cada vez mais roubos, né, de dinheiro mesmo, entra em conta de banco, rouba criptomoedas, né? Então a gente vê que eles estão em busca de dinheiro e esse dinheiro está cada vez mais digital, mais acessível, né? Você não precisa mais ir num banco e abrir um cofre para você roubar dinheiro. E como é que tá esse cenário atual? Porque eles estão se tornando cada vez mais criativos e vocês, na Kingston, vocês se enxergam, assim, numa corrida contra o tempo para estar sempre à frente dos hackers na proteção de dados? E como é que funciona isso? Bom, com a evolução da tecnologia, obviamente, esses hackers eles têm mais recursos computacionais para tentar roubar essas informações. E além das questões dos recursos computacionais, a gente vê, né, a engenharia social cada vez mais ativa, essa inteligência emocional em cima das pessoas para facilitar o vazamento de informações. É algo que a gente vê na Kingston e justamente com essas brechas, a gente tenta buscar soluções de conscientizar as pessoas das práticas que elas deveriam ter no dia a dia para dificultar esse vazamento de informações, né? Os hackers, eles têm acesso à interceptação de dados, afinal de contas, a maioria das empresas que guardam as informações valiosas, principalmente no mercado financeiro, elas deveriam, né, ter setores de segurança, de cibersegurança extremamente avançados,
com todos os processos de acesso, de backup, de resguardo acontecendo, e por isso, a maioria das vezes que a gente vê uma falha de segurança, provavelmente, né, a gente vê nessas situações, um usuário permitindo que alguém acesse ou passando a senha por um canal que Então não vocês devia. fazem o cofre, né, todo protegido, mas não adianta se a pessoa vai lá e abre para outra pessoa. Exatamente, colocar um post-it na frente do cofre não vai resolver o problema, né? A gente não pode entregar essa senha, a gente não pode entregar esse acesso, né? A Kingston vê nos pendrives de segurança, né, nesse armazenamento USB, muita gente fala, nossa, mas o armazenamento USB é uma coisa que eu imaginava já ser do passado. Mas é uma forma de você ter um backup no seu bolso, na sua mochila, na sua casa, na sua bolsa, onde for, de informações de forma segura, numa unidade segura de armazenamento, que, vamos supor, imaginamos, você está com o seu computador, se você tem essas informações salvas nele também, que ele também tenha uma criptografia, que ele também tenha uma proteção, mas caso você perca, você vai ter um backup. E se você perder, quem não deveria ter acesso àquelas informações não deveria acessar também aquilo que você protegeu, né? Você não deveria deixar ferramentas para a senha ser descoberta, para um acesso de uma autenticação de 2 fatores aparecer o seu backup. Muitos sites, muitos aplicativos, você tem um backup da chave de autenticação de 2 fatores, isso deveria ser super protegido, porque com essa chave, um terceiro poderia recuperar ou reativar essa autenticação de 2 fatores no seu lugar, né? Todas essas situações, a gente fala, olha, você tem dados, você tem backup, você deveria armazenar essas informações sigilosas. Quem sabe um pendrive pequeno que está com a criptografia, uma senha obviamente diferente da senha que você usa, né? Inclusive hoje, falando de senha, né? Cada vez mais a gente tem tentado trazer a conscientização das pessoas que senha forte é uma necessidade, mas você poderia usar uma frase complexa. E a frase complexa não só é mais fácil de você lembrar, eu tenho que digitar 15 caracteres, 16 caracteres daquela frase, mas digitação é uma coisa rápida, todo mundo digita rápido hoje, principalmente se for uma coisa que você sabe. E ir para um computador, na força bruta, descobrir essa frase é impossível. E aí, quando a gente coloca uma unidade que tem um limite de número de tentativas pequeno, você nunca vai descobrir os caracteres dessa frase, né? Colocar uma arroba, colocar um jogo da velha, um underline ali, deixa tudo mais complexo. Se você consegue fazer, ótimo, mas só a frase gigante ali, né? Usar coisas, né? Vou usar exemplos de senha, né? Meu cachorro se chama Shake. Tá, legal, você vai escrever, isso é uma senha, é uma forma de aumentar a complexidade. E aí você deveria usar uma senha diferente para cada coisa que você usa. Uma autenticação de 2 fatores diferente para cada coisa que você usa. Talvez um dispositivo diferente para acessar situações, instituições, aplicativos diferentes, e assim você se protege. Caso você tenha alguma falha de segurança em algum ponto, né, o resto da sua rede está blindado, você consegue atuar só naquele ponto que você falhou, né? Eu falo, você falhou, mas o hacker que conseguiu. Mas hoje você tem ferramentas para impedir que esse dado vaze. Se ele vazou, provavelmente a falha foi sua, né? Não o sucesso do hacker. Alguma brecha aconteceu, né? Legal, e você falou muito de senhas e como a gente pode deixar as senhas mais fortes, mas uma coisa que eu vejo que está acontecendo também muito é que a gente quase não está mais usando senha, né? Pelo menos no usuário comum, né? O celular abre com a digital ou então com escaneamento do rosto. A gente está vendo agora também escaneamento de retina para criar a identidade digital. E qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que são formas efetivas de proteção de dados ou ainda não? São formas efetivas de proteção de dados, e isso vem aliado àquela questão da evolução tecnológica, porque para processar essas informações de retina, de face, você precisa de computação avançada, você precisa de uma rede rápida. Afinal de contas, você está num celular hoje com 4G, com 5G, principalmente com 5G, você pode sim se basear mais em ferramentas que são mais complexas, mas que usam questões biológicas, né, questões físicas da pessoa para fazer essa autenticação. Eu acho que eu acho não, né? Isso é uma
opção, né, e, na verdade, uma função mais segura, né? Uma senha é uma coisa que um computador quebra, descobrir uma digital é uma coisa que ainda não existe essa complexidade para você pegar e um computador tentar milhões de combinações para chegar na sua digital exata. É uma coisa que no futuro pode vir a acontecer e a gente precisa se readaptar, a gente precisa evoluir. Mas o principal hoje é não estar preso apenas em um método de autenticação, né? A gente vai autenticar a nossa digital, mas vai fazer uma autenticação de 2 fatores em segundo plano, a gente vai verificar um serial daquele dispositivo, se ele já foi autenticado ou pré-autorizado, né? Tem uma série de barreiras que a gente precisa colocar. E se a gente não usa essa combinação completa, a gente acaba abrindo brechas novamente, né? Se você usa uma senha fraca para o seu computador pessoal e o seu computador pessoal, o seu navegador tem todas as suas senhas salvas, você pode estar suscetível a ter essa senha vazando para algum banco de dados de senhas que os hackers vão usar aquelas senhas para tentar, não vão usar uma força bruta, vão usar um algoritmo para tentar adivinhar prováveis senhas. Olha, naquele país, tais senhas são as mais comuns, né? Conseguir fazer esse tipo de avaliação. Então, a biometria, o reconhecimento facial são formas de aumentar essa proteção, porque pessoas que não usariam nenhum tipo de senha para abrir um dispositivo passam a pelo menos ter, né, cada vez mais rápido, você não se sente prejudicado por ter esse nível de segurança. E aí a gente precisa, sim, trabalhar por trás os outros níveis de segurança para continuar impedindo que nesse meio do caminho, né, principalmente nos celulares, nos computadores, que a gente pode acessar sites que a gente não sabe se são seguros, a gente precisa ter o costume de só instalar aqueles aplicativos que a gente realmente usa, acessar os sites que a gente realmente sabe que o endereço é aquele, a gente não caiu num link malicioso que foi enviado e a gente não reconheceu. Tudo isso, né, precisa estar no nosso dia a dia. A gente precisa ter o costume de não cair em qualquer propaganda que aparece nas redes sociais, clicar lá e, de repente, parecia ser uma coisa e não era, né? A gente tem que tomar o cuidado, sempre verificar aonde a gente está acessando, porque a primeira barreira de segurança é a nossa senha inicial, mas a partir do momento que a gente autoriza, né, um outro programa, um outro aplicativo ou dá uma brecha, né, a gente perdeu uma barreira. E aí qual será a outra barreira que a gente precisaria ter para conseguir impedir? E aí entra a questão da criptografia, a questão da autenticação dos 2 fatores, senhas diferentes para diversos sites, e a gente não ter essas informações e nem um backup disso de uma maneira acessível, né? Não pode estar um arquivo lá nos seus documentos com a lista das suas senhas salvas, porque é o primeiro lugar que alguém procuraria para achar, né? Legal. E pensando que a nuvem também surgiu como uma opção de armazenamento de dados nos últimos anos, qual que é a diferença, por exemplo, de eu armazenar dados em nuvem e eu armazenar dados em um pendrive, em um SSD ou alguma coisa assim nesse sentido mais físico? E que tipo de dados que você acha que seria interessante, assim, dados que vão para a nuvem, dados que vão para o pendrive e por quê? Bom, a nuvem é uma ferramenta que facilitou muito a nossa vida, de maneira geral, né? A vida hoje ela é digital e com a facilidade de você fazer um backup, sei lá, tirei uma foto e ela já está salva num servidor na nuvem, né? Se eu quebrar meu telefone, se ele cair e eu não perdi aquilo, né? Ou um documento, sei lá, né? Acabou pegando um fogo na minha casa, ou sei lá, aconteceu qualquer acidente, eu perdi os papéis, se eu tenho hoje, né, como tudo digitalizado na minha nuvem, eu tenho um backup, eu tenho uma forma segura de evitar perda de dados. E isso aí eu falando de perda de dados de uma forma geral, né? Agora, quando eu falo de vazamento de informação, né, se eu estou tratando de uma informação, sei lá, que não vou dizer algum segredo meu, mas alguma informação minha que daria acesso a bens, acesso a informações de clientes, acesso a informações de projetos que eu tenho, coisas que não poderiam cair na mão de um concorrente ou que poderiam ser revendidos para outras pessoas
por hackers maliciosos ou por qualquer um que tivesse acesso, né? Se você pensa eu tá salvo na nuvem, a nuvem tem a criptografia, precisa da minha senha, mas e se eu uso essa senha em outras coisas e aquele site que eu cadastrei a minha senha para fazer uma compra um dia foi atacado, pegaram a lista de senhas deles e usaram junto, esse e-mail aqui era essa senha, deixa eu ver se a conta da nuvem é alguma coisa parecida. Eles podem tentar e poderiam ter acesso, né? Eu posso, né, como uma pessoa comum, achar que as informações estão seguras lá, porque lá tem criptografia, tem tudo, mas se eu perder esse acesso, se eu passar esse acesso sem querer para outra pessoa, eu estou abrindo uma brecha. Essas informações, né, que são as mais sigilosas, as que deveriam estar mais protegidas, o armazenamento num USB criptografado na minha gaveta, dentro lá da minha casa, seria uma solução de eu impedir que alguém que ou tivesse a minha senha ou que instalou algum aplicativo malicioso no meu computador e interceptasse dados que estivessem saindo da minha rede, tivesse acesso a esses dados. Então, são formas de eu impedir que terceiros possam acessar. Eu estou diminuindo o número de barreiras, né? Até quando a gente olha dentro da Kingston, quando eu falo dos pendrives da IronKey, a gente tem a linha de entrada para as pessoas e a gente fala muito de segurança enterprise, né? E aí falam, e se eu quiser fazer um backup desses dados em outro lugar além do pendrive, você recomenda que eu use a minha nuvem? Né? Quando eu falo para empresas, quando eu falo para instituições que tem essa preocupação, e não só por causa das leis, mas pensando em todo o lado negativo de se você abrir uma brecha na sua segurança, né, as informações desses servidores que eles guardam, informações dos clientes, dos funcionários, dos projetos, deveriam estar em servidores próprios, né? Não vai confiar num terceiro essa informação, né? E é o procedimento padrão. Aí fala, não, mas eu uso essa solução como um backup. Ok, você pode criptografar essas informações com a sua chave e fazer esse backup em um outro servidor. Então, está protegido, você está passando uma informação que está embaralhada. Então, existem diversos mecanismos, mas você tem que ter o controle de onde você está salvando isso. E você ter isso com você, né, criptografado, com a certeza que o firmware está digitalmente assinado, que ninguém tem acesso, que essa senha é só sua, né? No caso, o administrador da empresa pode colocar uma senha de administrador, mas mesmo assim ele não tem acesso aos dados do usuário daquele pendrive, tudo pensando, né, nas soluções corporativas. É uma forma de você manter essas informações totalmente seguras, né, sem a possibilidade de um hacker acessar a sua gaveta para pegar aquela informação. E quando você precisar daquela informação, você vai saber aonde você está conectando, quem está acessando, afinal de contas, não foi feito um login num IP completamente diferente. Não, você está com a unidade na sua mão, você colocou naquele seu computador que tem os seus aplicativos de segurança instalados, que estão num ambiente que você confia. Você pode, inclusive, acessar em modo apenas leitura para impedir qualquer gravação indesejada de informações naquela unidade e acessar, seja sua carteira de criptoativos, de criptomoedas, seja para acessar informações realmente importantes, backups de senhas, backups de autenticação de 2 fatores de diversos lugares, tudo isso livre da rede, né? Quando a gente olha a nuvem, a gente está suscetível a diversas brechas, né? Legal, e a gente falou muito sobre a principal preocupação do usuário final é de proteger a sua senha. Então, quando a gente fala de aplicativos de banco, carteiras de criptomoedas, eu acho que talvez falte ainda um pouco de conscientização, mas, no geral, as pessoas estão cientes que elas precisam proteger as suas senhas. Mas quando a gente fala das empresas que estão cuidando desse dinheiro, como que funciona isso? Como que elas podem proteger? Porque, tudo bem, os hackers podem preferir tentar acessar esses dados através do usuário final, que teoricamente não tem tanta responsabilidade quanto uma empresa, né? E pode acabar caindo em golpes aí dos mais variados tipos. Mas a gente vê também tentativas de hackers de invadir a proteção de empresas e como que elas podem se proteger nesse sentido, principalmente falando em empresas financeiras. Bom, a criptografia tem que estar presente em todos os níveis.
né? A gente pensa só a informação em si deve estar criptografada, as chaves de acesso a essa informação devem estar criptografadas e os meios de acesso a essas chaves também, né? Todas as escalas devem estar protegidas com a criptografia em níveis diferentes, com chaves diferentes, por mecanismos diferentes e com backups, né? Você fala, nossa, que redundância, mas sim, a proteção dos dados envolve muita redundância, porque da mesma forma que você tem situações que o hacker tenta simplesmente acessar a informação que está protegida, também existe a situação que o hacker tenta impedir o acesso das pessoas normais àquela informação, exigindo talvez um resgate, exigindo alguma coisa para liberar esse acesso. Então, os backups fazem parte desse jogo. Você deve proteger essas informações, não só a informação em si, não só o backup deve estar em múltiplos lugares, as empresas têm que ter, não só falando do banco de dados, não só falando do servidor, mas a sua rede corporativa, os seus funcionários devem seguir critérios e procedimentos rigorosos de proteção da informação. Eu vejo hoje muitas empresas simplesmente, por exemplo, porta USB, que a gente falou tanto de solução USB, bloqueando as portas USB para impedir não só o acesso de unidades não protegidas, mas impedir o vazamento de dados. E aí é uma das coisas que eu falo, olha, mas você bloquear a porta USB é uma brecha de segurança. Você fala, mas como se está tudo protegido, se está bloqueado, né? A gente vê, isso é uma experiência rotineira, que empresas que deveriam proteger esses dados, que fazem esse bloqueio de uma maneira mais rigorosa, muitas vezes acabam abrindo brechas quando alguém que precisa de acesso à informação, que precisa usar uma porta USB e tem poder lá dentro e não é uma pessoa da área de segurança, não tem noção dos riscos que existem ali por trás e por que esses procedimentos foram implementados, acaba solicitando alguma brecha, alguma exceção, e nessa abertura de exceção acaba permitindo que um firmware malicioso seja instalado em algum dispositivo, que algum software que não deveria estar naquela rede acesse, ou aquele computador seja acessado através de uma rede que não era segura. Tudo isso são brechas que podem acabar acontecendo por procedimentos que simplesmente pecaram por guardar demais, tentar proteger demais, né? E aí eu volto a frisar a questão dos pendrives de segurança com firmware digitalmente assinado, que podem ser configurados nas listas brancas dos softwares de gerenciamento desses equipamentos, que permitiria que essas pessoas tivessem acesso sem conectar numa rede de um cliente, sem conectar num hotel, numa viagem, sem precisar do acesso a um túnel, a uma VPN para determinadas informações, você ter acesso àquela informação, fazer aquele trabalho sem expor a rede da empresa, sem expor nenhum dado confidencial, e isso faz parte das rotinas dos procedimentos que a gente imagina que deveriam ser cada vez mais usuais por todas essas empresas. Então, o trabalho muito bom no data center, o trabalho muito bom nos aplicativos, nas ferramentas de acesso, mas todo mundo que está trabalhando naquele ambiente, e não só no data center, que tem acesso àquela rede, deveria ter essa conscientização de impedir acessos internos, impedir brechas para aquela rede não sofrer tentativas, né? Então, todas essas frentes, né, são áreas que a Kingston tenta, no seu discurso, não só conscientizar as empresas, que a gente trabalha realmente como um dos maiores provedores do mundo de soluções de segurança em USB, a gente tenta conscientizar, e tem diversos casos aí que a gente vê as empresas, nossa, isso era uma brecha de segurança, isso aí eu acabo induzindo. Sim, a gente conscientiza e colocar mesmo, olha, proteger a porta USB é importante, mas monopolizar os acessos dos funcionários de maneira geral, só a sua rede, de uma maneira muito restrita, pode acabar numa situação chave, uma pessoa chave abrir uma brecha porque ela precisa de informação e ela não tem um acesso, né? Então, a gente vê esse equilíbrio hoje como uma necessidade. Essas empresas, né, de forma geral, trabalham muito bem internamente, mas tem que tomar muita atenção e tomar muito cuidado com essas pequenas falhas de pessoas que às vezes não são tão o centro das atenções, e estudando
falhas de segurança que a gente viu, né, publicados estudos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, que são os principais mercados que essas falhas se tornam públicas e são estudadas, a gente vê que pequenas coisinhas assim são as brechas que foram abertas e que permitiram vazamentos de senhas, vazamentos de dados pessoais, sites sendo derrubados, aplicativos parando de funcionar, porque tentou se proteger demais da forma errada. A gente tem que entender como as pessoas funcionam e a gente dá as ferramentas de trabalho para todo mundo, né? E quando acontece um vazamento de dados, acontece uma brecha, né? Como que dá pra gente remediar a situação, né? Não sei, né? Se dá pra gente remediar a situação. Bom, como usuário, né, como a pessoa final aí, né, vamos dizer assim, principal vítima desses vazamentos, né, quando a responsabilidade não é direta nossa, não foi, nossa, eu passei a minha senha para alguém, né, mas sim, vazou um dado, né, que era meu, que podia ser importante, né, hoje, pelas leis gerais de proteção de dados, a gente recebe muitas dessas notificações, então a gente fica ciente muitas vezes que esses dados vazaram. Então, quando a gente sabe disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar as nossas senhas, né? Primeira coisa, né? Os nossos acessos devem ser modificados e um costume que as pessoas deveriam ter é trocar a própria senha de tempos em tempos. Afinal de contas, essas senhas podem estar presentes nesses arquivos que os programas vão tentar essa senha primeiro. Então, a gente usar senhas novas e criar essa rotina faz a gente perder um pouco desse medo. Alterou a senha, verificou quais são os dados que a gente perdeu, que escaparam, a gente costuma estar protegido. E aí é questão de, o que alguém poderia fazer malicioso com esses meus dados? Poderiam abrir conta em outras instituições, poderiam pegar empréstimos nos meus nomes, o que poderia ser feito? E assim procurar os mecanismos de, ao ser feito isso, a gente tentar fazer o boletim de ocorrência, seguir os mecanismos que a lei brasileira hoje nos permite para tentar minimizar. Quando a gente está falando de uma situação mais, não vou dizer hipotética, mas uma coisa um pouco mais distante, não foi um dado que permitiria um hacker fazer esse acesso, criar contas, fazer coisas assim, mas permitiria talvez entrar em sites que eu cadastrei nas minhas redes sociais, fazer outras coisas. Mudar senha é sempre a primeira ação. A gente vê hoje navegadores pensando em te avisar. Então, senhas salvas que podem ter sofrido vazamento. Muitas vezes você recebe um aviso do próprio navegador, olha, as suas salvas, das suas senhas salvas, tantas foram comprometidas em vazamentos já registrados. Por favor, altere, né? Ou alterar isso, sabe? Esquecer um pouco aquela sua senha, né? O caderninho de senha não deve estar junto ali do computador. Muita gente anota as senhas num caderninho, ele não deveria caminhar junto do computador que você usa, né? Essas coisas deveriam estar bem separadas. Por isso, aquela coisa que a gente falou lá no começo, talvez frases sejam senhas muito mais fáceis de guardar e muito difíceis de serem descobertas, né? Toda essa mentalidade, todas essas ações ajudam a gente a proteger novamente o que vazou, né? O que foi nosso, que foi perdido, e nos proteger para ações futuras, né? Coisas simples como, uma senha vazou? Muda a senha. Mas tem dados mais importantes? Aí eu tenho que ir atrás dos mecanismos legais e me proteger contra futuros golpes, né? E como eu comentei antes, né, a questão da engenharia social, né, o usuário hoje é uma das brechas de segurança, né, com tudo muito bem estruturado no lado das empresas. A gente tem que tomar muito cuidado sempre com o que a gente clica, o que a gente instala, o código de autenticação de 2 fatores nunca deve ser passado para ninguém. Isso é uma coisa, vale para qualquer situação, não importa que tipo de site seja, uma autenticação de 2 fatores de um jogo que você está jogando na internet ou da sua conta pessoal, você não deve passar esse código para ninguém, né? O backup desses códigos também deve ser protegidos a 7 chaves, né? Legal, e a gente falou muito sobre criptografia e as tecnologias que circulam em volta da criptografia. Então, você acha que hoje em dia a criptografia e esse conjunto, né, de tecnologias é o suficiente? A gente já chegou num patamar
satisfatório de proteção de dados ou ainda tem espaço para evoluir? Sempre tem espaço para evoluir, né? A tecnologia ela vai evoluindo dos dois lados. Então, ao mesmo tempo que eu evoluo nas proteções, que eu evoluo na defesa, o ataque também está evoluindo. Cada vez a gente tem processadores mais fortes, os algoritmos para tentar quebrar as senhas, para tentar descobrir brechas estão cada vez mais evoluídos, né? A gente tem a internet é um meio de comunicação tanto para quem defende quanto para quem ataca, né? Então, a segurança precisa continuar evoluindo sempre, né? A gente vê que a computação atual, o nível de criptografia que existe é o suficiente, mas a gente entende que com a evolução da tecnologia, a gente precisa sempre evoluir o nível de criptografia também. A gente precisa evoluir essa questão de senhas, né? A própria frase, a senha em frase, é uma coisa que a IronKey, né, a Kingston IronKey, esses produtos implementaram há poucos anos, né? Antes era uma senha complexa. E isso já é um retrato de uma evolução que a gente precisou fazer, né? Não só pelas pessoas esquecerem senha e depois que você esquece sua senha, não tem como recuperar, né? É uma coisa que, quando você está falando do seu cofre, né? Se o cofre é bom, você não quebra esse cofre, né? Você precisa dessa senha. Agora, quando a gente fala de outras instituições que ela protege a informação para você, aí sim, você comprovando que você é você consegue recuperar esse acesso. Então, quando a gente fala do nosso armazenamento pessoal, a gente tem que sempre ter esses cuidados. A gente é responsável pela nossa proteção, o cofre é o nosso, né? E a gente sabe qual a importância e qual o nível de segurança que a gente precisa ter. Legal. E quando a gente falou sobre a diferença dos dados que estão ali, né, na nuvem ou na internet e, consequentemente, um pouco mais expostos do que os dados que estão num pendrive físico, isso me lembrou muito quando a gente fala de carteiras de criptomoedas. A gente tem várias carteiras de criptomoedas e nós temos as que são online, né, que a gente chama de hot wallets, conectadas à internet, e as cold wallets que funcionam como pendrives mesmo, são físicas e você pode guardar com você. Só que como é que fica a conectividade dos dados? Porque nem todos os dados que a gente armazena, né? Por exemplo, as criptomoedas que a gente armazena numa cold wallet que está lá guardada. Se eu quiser movimentar, eu vou precisar conectar ela na internet de alguma forma. E acho que funciona a mesma coisa com os dados. Nem todos os dados que a gente armazena, a gente quer deixar ele lá guardado no cantinho para sempre. Então, como é que fica essa conectividade? Toda vez que eu for precisar conectar na internet para transacionar uma cripto, ou então para eu mexer num dado aqui, eu vou estar exposta a ataques, eu vou estar exposta a perder esses dados de alguma forma ou não? Essa é a hora que a gente precisa tomar o maior cuidado, né? Quando a informação está protegida na nossa gaveta, lá guardadinha, tá tudo tranquilo, ninguém vai ter acesso àquela informação. A partir do momento que eu conectei minha cold wallet, né, no meu computador, eu preciso ter certeza que aquele computador ele está isento de outros softwares maliciosos, isento, né, de hackers tendo algum tipo de acesso, seja visual, seja dos cliques, seja da digitação, né? A gente tem diversos mecanismos hoje, né? Você vai digitar uma senha, muitos lugares já implementaram, você vai clicar num teclado virtual que as letras aparecem em posições aleatórias. Eu vou digitar, mas você vai digitar numa ordem. Existem ferramentas para você dificultar essa captura de dados, né? E aí, quando você vai trabalhar uma informação de uma cripto ou na cold wallet, o principal é um computador completamente isento. Muita gente recomenda, nessa situação, você utilizar uma instalação nova de um sistema operacional feita do zero, sem conexão em rede nenhuma, para a partir daquele momento, na sua primeira conexão, você fazer essa sua transferência, confiando, obviamente, na confiabilidade desse blockchain, dessa rede que você tem essa moeda, né? Então, tudo para impedir, né, brechas. Afinal de contas, o computador que você usa no dia a dia, ele é um computador mais aberto. Ele tem senha, ele está protegido, mas é aquilo que você está suscetível. Então,
saber separar aquilo que é importante daquilo que, ok, a foto do meu aniversário cair na mão de outra pessoa, ela vai dar risada, sei lá, não vai ter benefício nenhum com isso. Agora, a minha cold wallet, essa informação que precisa ser validada para fazer uma transação, nesse período ela tem que estar muito bem protegida, porque é o momento que ela está conectada na rede. Terminou, eu separo isso ali, desconecto, está tudo protegido novamente. E como é que fica essa relação entre a conscientização, né, do usuário, que tem que ter essa proteção, mas também o desenvolvimento de tecnologias para que o usuário não precise ter todo esse trabalho quando ele quiser transacionar valores, criptos, dados importantes de forma segura, porque a gente vê agora com a evolução da tecnologia, todo mundo tem acesso na palma da mão, tá tudo muito fácil e acho que até deve ficar mais difícil para a pessoa entender, né, que aquela facilidade não é tão fácil assim, precisa ser protegida de alguma forma, não tá tudo assim incrível e maravilhoso e protegido. Então, como é que fica o lado da conscientização, mas ao mesmo tempo da evolução da tecnologia para que não precise da conscientização no futuro aí? A gente tenta conscientizar em primeiro lugar, porque é muito mais fácil para as pessoas evitar não ter um problema para proteger, né? Geralmente a gente vê o contrário. Quem teve algum tipo de problema começa a tentar formas de proteger essas informações, né? E a gente vê os dois, não vou dizer os dois lados, mas os dois níveis, né? As pessoas que sofreram algum tipo de falha de segurança, que pode não ter tido uma consequência muito grande, mas que criou o alerta, eu preciso proteger tudo, e acaba protegendo demais, e por proteger demais, acaba dificultando o acesso àquelas informações depois, até mesmo os casos de pessoas que protegem com a senha tão complexa e nunca mais usa, e a hora que vai usar não lembra, e sabe que não anotou porque não poderia ter anotado, né? Até as pessoas que, não, só preciso da autenticação de 2 fatores e aqui está tranquilo, mas chega uma hora que tirou um print do QR Code para registrar isso aí, e esse print está salvo na nuvem e usa a mesma senha daquele site que foi atacado, e o hacker pega, tenta, esse e-mail, deixa eu ver aqui nessa nuvem se vai, abriu, tem aqui backup da minha chave, opa, legal, e já usa aquilo ali, né? Então são coisas que geram consciência pelo lado negativo. A gente tenta falar, olha, o mundo atual busca facilitar esse seu acesso, e por isso a digital, que é uma coisa que sempre vai estar com você, a sua face, a sua retina, são elementos únicos que te identificam e que podem e são usados para facilitar o acesso de forma protegida. Mas quando a gente fala de questões que envolvem mais informações do que o que você carrega na mão, né? Quando você está falando de uma hot wallet, os dados não estão com você, a transação não é feita por você, quem está conectando a sua chave da criptografia da sua carteira não é você, não é o seu computador, então a responsabilidade é deles, desde que validem que é você que exigiu aquela transferência, aquela transação, né, que exigiu aquele movimento. Então, aí cada lugar tem o seu procedimento. Quando a gente fala de uma coisa que a gente está cuidando, aí convém a cada um entender, olha, que documentos meus, que arquivos meus, o que eu tenho que eu não gostaria que ninguém acessasse, ou que se alguém acessasse, eu teria alguma coisa negativa para mim. É isso, é isso e isso. Ok, então isso aqui eu preciso tomar um cuidado especial. Vou salvar num pendrive, vou ter a minha senha diferente, não vou esquecer essa minha frase. Geralmente os pendrives colocam uma forma de você ter a dica da senha, e eu quero uma dica ali que vai me lembrar, mas não vai deixar ninguém entender o que é. Tá? Pronto, estou protegido. Isso é uma forma que a gente viu, né, a Kingston viu como um facilitador, porque ao invés de você se preocupar, eu vou pegar uma unidade de armazenamento, eu tenho que fazer uma criptografia da unidade, agora eu preciso criptografar o firmware que controla o hardware dessa unidade, e agora eu preciso controlar o acesso dessa unidade no computador. Não, isso vem tudo pronto no hardware, o pacote está ali pronto. Assim como no seu celular hoje você consegue desbloquear em segundos um pendrive de criptografia, hoje você digita a sua senha e você está com acesso. Inclusive, você pode clicar ali, selecionar, não, eu quero modo leitura, não, eu quero acesso completo. Tudo isso é o que vem facilitando. Você fala, uma senha,
é só uma senha e é uma barreira de proteção gigante que está ali por trás, né? E, como eu falei, a gente criou a questão da frase para facilitar. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não tenha uma nova evolução. Olha, não é frase, sei lá, às vezes você vai usar um comando de voz. Ele vai reconhecer sua voz. Ou realmente, até uma questão facial do computador, né? Ou precise de uma autenticação de 2 fatores até para isso, né? Não é só a senha, você vai ter uma unidade que vai ter uma autenticação para fazer outra. Nossa, que complexo. Tudo depende do nível de proteção que você quer impor para aquelas informações, né? Legal. E agora a gente pensando que o mundo está cada vez mais digitalizado e as finanças acompanham isso, então a gente teve Pix, a gente vai ter Real Digital agora, e até saiu uma pesquisa recente que, embora nem todos os cidadãos brasileiros tenham conta em banco, a gente já tem mais conta em banco do que gente no Brasil. E essas contas também são muito mais acessadas por aplicativos, por celular. Então, como que os bancos e até o governo, né, que está desenvolvendo soluções, assim, Banco Central e tudo mais, como que eles podem proteger essas pessoas que, de certa forma, aderindo à digitalização, elas também vão estar cada vez mais expostas. Então, a gente falou de autenticação de 2 fatores, a gente falou sobre escaneamento digital, da face, da retina. Como que você imagina isso escalando assim para um nível assim de população brasileira e ações que os bancos e que o governo pode tomar para ajudar a proteger essas pessoas? Bom, com essa evolução tecnológica, né, pensando aí em processadores cada vez mais fortes, com redes cada vez mais rápidas, né, muita gente falava, o 5G vai mudar muita coisa. Eu acredito que vai mudar sim por permitir que diversos mecanismos na mão das pessoas possam ser utilizados de forma a protegê-las. Então, as empresas precisam continuar pesquisando formas de segurança, né? Continuar pesquisando o uso das plataformas, a experiência do usuário, as interfaces para permitir que essas pessoas consigam, sem confusão, acessar e saber que aquilo é autêntico ou não. Então, não só o lado de conseguir autenticar com facilidade, mas permitir que as pessoas tenham confiança naquilo que elas estão acessando. Ser uma coisa única. Com um processamento cada vez mais rápido, a gente pode popularizar o uso da biometria, o uso do reconhecimento facial por aplicativos, coisa que se pegasse há 10 anos atrás seria inviável. O computador levaria um certo tempo para processar tantos pontos daquela imagem para determinar que é aquela pessoa. Então, a espera não permitiria que aquilo fosse usado de maneira natural. Todo mundo precisa continuar evoluindo para facilitar esse acesso de forma segura. O Brasil, né, é um país muito tecnológico. A gente sabe que várias áreas ainda precisam de investimento, precisa de infraestrutura, mas a gente tem um polo, né, vamos dizer assim, universidades, a gente tem desenvolvimento de tecnologia aqui, as instituições no Brasil costumam ser pioneiras na tecnologia, isso vem historicamente, o Brasil sempre tentou ser um dos líderes tecnológicos e isso é uma coisa que deve continuar. E na parte de cibersegurança é uma necessidade e essas ferramentas de processamento vão permitir que cada vez mais segurança sejam aplicadas. E a gente tem que tomar só o cuidado de ver, olhar pelo outro lado, formas de impedir que essas ferramentas sejam usadas pelas pessoas erradas. A gente, como falei várias e várias vezes, o usuário é uma das maiores brechas de segurança. A gente tem que fazer as coisas de um jeito que o usuário não tenha dúvidas do que ele está fazendo, mas que ele que não permita que ele distribua esse acesso para as pessoas que não devam. Então, sei lá, uma foto não deveria ser reconhecida como um reconhecimento facial, né? Uma simulação de uma digital não deveria ser reconhecida como uma digital. Um dado de um documento sem a comprovação daquela pessoa ser aquela pessoa não deveria ser usado para uma abertura de uma conta. A gente tem que continuar buscando barreiras de facilitar o acesso das pessoas para esse mundo digital,
mas sem facilitar que essas informações sejam usadas pelas pessoas erradas. A gente tem que conseguir personalizar essas pessoas nesse universo de informações. E essa computação vai permitir isso. Precisa, sim, ser posto em prática e colocar esses processos. Legal, Yuri. Bom, da minha parte é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Bom, eu acho que a gente falou bastante da importância da segurança. É um assunto, a cibersegurança é fundamental no mundo de hoje, no mundo digital, para evitar não só que informações nossas caiam em mãos indesejadas, como perdas financeiras propriamente ditas, seja da pessoa física, seja das empresas. Afinal de contas, você perder dados, seja de clientes, seja de projetos, pode resultar em penalidades financeiras, né? Seja judiciais, seja do seu negócio, seja de outras coisas, né? E a Kingston, com a sua linha IronKey, né, tem os pendrives com criptografia, com o firmware digitalmente assinados, prontos para serem configurados em todos os níveis de sistema, seja pessoal, seja empresarial, e assim facilitar o trânsito de informações e o backup de informações de maneira segura, longe aí dos hackers, longe da rede, permitindo esse acesso em qualquer ambiente. Bom, Yuri, onde a gente te encontra nas redes sociais? Bom, essas informações todas, esse papo que a gente trocou, podem ser encontradas no site da Kingston, kingston.com.br. A gente tem um blog que tem diversas matérias falando de segurança, exemplos de uso em diversas aplicações. Nas redes sociais da Kingston Brasil, a gente tem muito material legal, com vídeos, com tudo que você precisa, e qualquer dúvida pode entrar em contato através dessas redes que, se for alguma coisa que um especialista precisa entrar em agir, né, falar em cima ali, eu estou sempre de olho, eles sempre me procuram, a pergunta chega até mim e a resposta é sempre em alto nível. Legal. Bom, e o pessoal também não pode esquecer de seguir o Future of Money nas redes sociais e se inscrever no canal. E é isso, a gente vai ficando por aqui.